Noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, Mossoró. Boa noite, Fortaleza. Boa noite, Junquerópolis. Boa noite, Ananindeua. Boa noite a todos os irmãos em Cristo. Boa noite a você que já está ligado em nosso programa. Que nesta noite seja uma noite de muita alegria, seja uma noite de muita paz. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa entrar dentro do seu lar e trazer vitórias para você. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa encontrar liberdade para ministrar no teu coração. Já quero mandar um abraço especial aqui para a Paulinha Félix, que já está conosco aqui. Que Deus te abençoe, minha irmã, que a paz do Senhor entre na sua casa e possa reinar com todo poder e glória. Um abraço também para a Elita Magalhães, minha esposa. Eu quero também, neste momento, já mandar um abraço muito especial, uma boa noite muito especial para o meu filho Jadson, que hoje está completando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, meu filho, que as mãos do Senhor estejam sobre a sua vida, te livrando de todo mal, e que todos os projetos de Deus que Ele preparou para você possa se transformar em realidade. Que Deus te abençoe, meu filho, que você tenha uma noite maravilhosa, feliz aniversário. Também quero mandar um abraço para a minha irmã Ana Magalhães. Muito obrigado, minha irmã, pela sua audiência. Se não fosse por vocês, esse programa não estaria acontecendo, mas é porque o amor de Deus por você é muito grande, e é por isso que Ele nos deu essas condições de estar transmitindo todas as segundas, todas as quartas e todas as sextas, a partir das 8h30 da noite, o programa Firmados em Cristo. Um abraço para o Gilton. Gilton, muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe grandemente, que as promessas que Deus tem feito para você, você possa contemplar com teus olhos físicos, que os seus filhos venham voar como águia, como está escrito na sua palavra, que os pais andaram, mas os filhos vão voar. Que Deus te abençoe. Um abraço também para Caliane Silva, para Leveni Oliveira, um abraço para você, minha cunhada querida, um abraço para toda a cidade de Junquerópolis, que a mão do Senhor esteja estendida sobre esta cidade, quebrando todo espírito de idolatria, todo espírito contrário à palavra de Deus, que a sua casa seja tremendamente abençoada, em nome de Jesus. Um abraço para o Natan, um abraço para o seu esposo Nelson, um abraço do programa Firmados em Cristo. É com muita alegria, meus irmãos, que eu estou aqui nesta noite mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor, e que a palavra nesta noite possa entrar na sua vida, possa entrar no seu coração, e que tenha liberdade dada ao Espírito Santo para transformar cada palavra que é ministrada nesse programa, transformar em vida dentro de vocês. Muito obrigado a todos, que o Espírito Santo que sonda nossos corações. Eu quero declarar uma noite gloriosa, uma noite de muita paz para todos vocês. Um abraço muito especial para Fortaleza, o Paulinho, meu irmão também, que sempre está conosco, o Elisandro sempre está conosco. Que nesta noite, queridos, a unção do Espírito Santo, ele possa penetrar dentro da sua casa. Ana, minha irmã, eu quero declarar em nome de Jesus que a sua casa será uma casa de paz. Quero declarar que a sua casa será uma casa onde a harmonia do Espírito Santo vai prevalecer. Quero mandar um abraço especial para a minha sobrinha Bárbara, que está na Argentina, para o meu sobrinho Pedro, para o meu cunhado Wellington. Eu declaro em nome de Jesus que essa família é uma família abençoada, em nome de Jesus. E que nesta noite, queridos, nós temos uma palavra vinda diretamente do trono da graça para mim, para você. Eu estou muito feliz, queridos, porque eu não vivo pelas circunstâncias, mas eu vivo pelo mover de Cristo Jesus. É por isso que Deus me deu o nome desse programa de Firmados em Cristo. Eu pergunto para você, em quem você está firmado? Você está firmado em palavra de homens? Errado. Você está firmado em palavra de pessoas? Não, queridos. Você deve estar firmado em Cristo Jesus.
Você deve estar firmado em Cristo Jesus. Glória a Deus, estamos aqui recebendo mensagem que o áudio hoje está muito bom e vai assim até o fim, em nome de Jesus. Queridos, mas eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Como é que foi seu dia? Como é que foi o seu final de semana? Eu tenho orado para que todos os dias, todas as pessoas que estão nos acompanhando através deste programa Firmado em Cristo, pelas pessoas que estão acompanhando o programa da minha esposa nas terças e nas quintas, a partir de 10 da manhã, que o Espírito Santo possa estar também derramando bênção sobre bênção na sua vida. E a nossa oração, queridos, é que nem o mal, que nenhuma força das trevas venha ter poder de entrar dentro da sua casa, tenha poder para investir no teu casamento, tenha poder para investir na tua família. Nós temos declarado todos os dias aqui que o único espírito que tem autoridade para entrar e invadir a sua vida, a sua casa, é o Espírito Santo de Deus. Queridos, não há outro caminho. O próprio Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele não usa o plural, Ele usa o singular. Ele diz, eu sou o caminho. Quando Ele diz eu sou o caminho, queridos, é porque não existe outro caminho para chegar até Deus. O único caminho é Jesus. Quando Ele diz, eu sou a verdade, Ele não diz uma das verdades, mas Ele diz, eu sou a verdade. Então, queridos, se Ele diz eu sou a verdade, é porque Ele é o verbo, Ele é a palavra, e Ele é a única verdade que pode conectar você com o Pai Celestial. Ele é a única verdade que pode conectar você com Deus. A Bíblia diz no livro, o próprio Timóteo diz no capítulo 4 que só há um mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, o homem. E eu creio que Ele está aqui comigo agora, e Ele está aí com você na sua casa, e eu creio que Ele está abençoando a tua vida nesta noite, querido. Queridos, muitas vezes nós não conseguimos dormir porque estamos preocupados com o dia de amanhã. Muitas vezes, queridos, as preocupações têm nos afligidos, têm nos angustiado, mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus Cristo, Ele olha para os discípulos e diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Querido, se Ele venceu e você está nele, você vai vencer. Aliás, eu não declaro que você vai vencer, eu declaro que você já é mais do que vencedor, porque onde Jesus está, a vitória, onde Jesus está, a cura, onde Jesus está, a libertação. E eu creio, queridos, que o Jesus que eu tenho ministrado, o Jesus que eu tenho falado dele para você, querido, Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que a Ele foi dado todo o poder sobre os céus e a terra. Mas eu quero dizer algo para você, você também pode decidir. Você tem o direito de decidir como será o teu amanhã. Você vai viver amanhã aquilo que você fala hoje. É a lei da semeadura. Mas eu quero declarar para você que a vitória é tua. Aleluia! Glórias a Deus! Ele desceu do céu para te socorrer. Ele desceu do céu para tomar o teu lugar, para tomar o meu lugar naquela cruz. E é por causa que Ele fez isso, querido, é que nós somos muito mais do que vencedor. Mas eu quero falar para você nesta noite um pouco sobre a vida de um jovem. De um jovem que ele estava ainda na sua adolescência. Ele tinha mais ou menos 16 para 17 anos, quando Deus escolheu esse jovem para ungir como rei de Israel, para dominar sobre o seu povo, para liderar o seu povo. Mas por que Deus toma essa atitude? Será que Israel não tinha um rei? Tinha o rei Saul. Mas o rei Saul, ele começa a praticar coisas que estavam quebrando os princípios de Deus. E quando nós quebramos os princípios de Deus, querido, Deus, Ele coloca uma pessoa, outra pessoa em nosso lugar. E Davi, muito jovem, muito adolescente, ele é escolhido por Deus para ser ungido como rei de Israel.
E não sei se você conhece a história, mas eu creio que muitos que estão me assistindo agora conhecem a história de Davi, que começa lá no livro de 1 Samuel, quando Deus ordena que Samuel vá até a casa de Jessé para ungir um dos filhos dele como rei de Israel. E Jessé, ele tem 8 filhos a contar com Davi, e Davi é o mais novo. E Davi, ele não pertence ao exército, ele é um pastor de ovelha, ele pastoreia as ovelhas de seu pai. Mas Samuel vai até a casa de Jessé e unge Davi rei sobre Israel. E alguns anos depois, Davi, ele assume o reinado de Israel, ele assume a liderança do povo de Deus. Mas por que Deus escolhe Davi? Porque Davi, ele tem o seu coração voltado para Deus. Ele tem o seu coração obediente a Deus. E não há nada melhor, queridos, para aproximar Deus de nós, que é a obediência. O profeta Isaías, ele declara que melhor é obedecer do que sacrificar. E quando nós estamos em obediência a Deus, queridos, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por angústia, mas nós temos convicções que a vitória é certa, porque o povo de Deus é o único povo na terra que tem convicção que não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da tribulação, ele vai cantar o hino da vitória. O deserto começa, mas ele termina. E quem te ajuda a atravessar o deserto é o próprio Deus. Amém, queridos? Mas Davi, queridos, ele foi tido como segundo o coração de Deus. O homem que venceu leões, o homem que matou um urso, o homem que enfrentou um gigante Golias, aquele gigante que desafiava o exército de Israel por 40 dias, e o exército de Israel atemorizado, com medo de enfrentar aquele homem, porque ele era gigante. Mas Davi, quando chega ali naquele campo de batalha, ele ainda é um menino, ele ainda não tinha assumido o reinado, ele ainda era um garoto. E quando ele chega na frente de batalha, que vê o exército de Israel sendo afrontado por aquele gigante. É interessante, querido, que o exército de Israel consegue ver naquele homem um gigante. Mas quando Davi olha para ele, Davi não vê um gigante, mas ele vê um derrotado. Ele vê um incircunciso. E em nenhum momento nós vamos encontrar na Bíblia Davi chamando aquele homem de gigante. Não, mas ele encara aquele homem. E quando ele diz que vai enfrentar aquele homem, quando ele diz que vai enfrentar aquele gigante, o rei Saul, ainda rei sobre Israel, que o seu exército estava acovardado, com medo de uma situação, com medo de um homem, enquanto ele tinha um exército inteiro a seu favor, e só um gigante, um homem de aproximadamente 3 metros de altura, coloca temor em um exército. Mas Davi, ele não vai em nome dele, ele vai em nome do Deus de Israel. E a Bíblia diz que quando Davi, ele se aproxima daquele gigante, quando Davi se aproxima daquele homem, ele passa no rio, ele pega a sua funda, ele pega o seu cajado e 5 pedras para enfrentar um gigante que, segundo o rei Saul, é um homem treinado em guerra desde a sua juventude, o homem que já venceu batalhas, o homem que já matou muita gente. Davi não tem experiência em guerra, Davi não tem experiência em batalha, mas ele tem experiência lá no campo, quando ele enfrenta um leão que veio matar as ovelhas de seu pai, e ele mata aquele leão. Ele enfrenta um urso que também vem para destruir as ovelhas de seu pai, e ele se agarra com aquele
com aquele urso e ele mata aquele urso. Então quando Davi ele olha para aquele gigante Golias, ele não vê um gigante. Ele não vê um homem grande, ele não vê um guerreiro, mas ele vê um homem derrotado. E quando ele se aproxima daquele homem, aquele gigante, ele olha para Davi e ele menospreza. Ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses. E ele diz com suas próprias palavras: serei eu por acaso um cão, para que tu venhas a mim com pau e pedra? Hoje eu vou te espedaçar e as aves do céu vão comer a tua carne. Você não vai ter direito nem um sepultamento. E Davi, ele olha para aquele gigante, ele não olha de cabeça baixa para o inimigo, porque o inimigo não deve se enfrentar de cabeça baixa, o inimigo deve se enfrentar de olho a olho, queridos. Se você está enfrentando uma luta, não olhe para baixo, olhe para cima, que é do alto que vem o teu socorro. Ei, o teu Deus, ele é o teu protetor, ele é a tua segurança, ele é a tua fortaleza, ele é a tua rocha. E ele estabeleceu vitória na tua vida. E Davi olha para aquele homem e não dá ouvidos do que aquele gigante diz. E Davi olha para ele e diz: tu vens a mim com escudo, com lança, com capacete, tu vem com armadura, tu vem com tua experiência, mas eu venho a ti em nome do Deus de Israel. E hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. Ei! Como é que Davi olha para um gigante, olha para um guerreiro treinado e abre a sua boca e declara: eu vou cortar a sua cabeça, se ele não vai nem com a espada? Mas a espada era as palavras que saíam da sua boca. E a Bíblia diz que aquele guerreiro vai para cima de Davi. E Davi, ele pega uma pedrinha apenas, coloca em sua funda e com um tiro certeiro, ele acerta a testa de Golias. E o gigante cai por terra. E a Bíblia diz que Davi tira a espada do próprio gigante e corta a sua cabeça. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Eu quero dizer que Davi, embora tenha sido um guerreiro, tenha vencido muitas batalhas, tenha derrotado muitos filisteus, tenha derrotado o exército da Síria, ele quase que é derrotado por um inimigo tão pequeno. Um inimigo que tem derrotado muita gente ainda hoje. Um inimigo que tem levado muita gente à queda. O inimigo número 1. O inimigo, querido, eu quero dizer para você nessa noite que o teu inimigo não é uma pessoa, o teu inimigo não é o teu vizinho, o teu inimigo não é teu marido, não é a tua esposa, o teu principal inimigo não é Satanás, o teu principal inimigo chama-se pecado. E foi esse inimigo invisível que quase acaba com o reinado de Davi. Pastor, como é que você diz isso? Porque o próprio Davi, lá no Salmo 32, ele declara: Davi, ele pecou. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que foi ungido por Deus para reinar sobre uma nação, para governar uma nação. E de repente, ele cai. Mas por que ele caiu? Primeiro, ele estava no lugar errado e na hora errada. Era na época em que Israel estava em guerra. E naquela época os reis, eles teriam que estar na frente de batalhas. Ele teria que estar na frente da guerra, comandando o seu exército. Mas Davi achou por bem ficar no seu palácio. Enquanto o seu exército está guerreando para lhe dar vitória, ele acha por bem ficar em seu palácio. E em um determinado momento ele começa a passear sobre as varandas do palácio. E de repente Davi, ele vê uma mulher tomando banho. E ele não tira os olhos daquela mulher. E vem o desejo de possuir aquela mulher.
E ele adultera com aquela mulher. E aquela mulher engravida de Davi. Então Davi, ele procura esconder o seu pecado, mandando chamar o marido daquela mulher, que era o seu general, Urias, vir da guerra, para que Urias passe a noite com sua mulher, se relacione com sua esposa, para que quando ela começar a crescer a barriga, mostrar a sua gravidez, o povo vai saber que é de Urias. Mas Deus conhece o coração de cada um de nós, queridos. E Deus não permitiu que Urias deitasse com sua mulher. Deus não permitiu que Urias nem entrasse em sua casa. Então Davi, muito indignado porque não conseguiu que o seu plano tivesse êxito, então ele escreve uma carta de morte e entrega ao próprio Urias, para que ao chegar na guerra, entregue aquela carta a Joabe, o capitão, o comandante da guerra, que coloque ele na frente de batalha mais feroz. Para quê? Para que Urias seja morto. E assim ele poderia encobrir o seu pecado. Eu quero dizer para você, querido, que nós podemos encobrir o nosso pecado dos nossos pais. Podemos encobrir os nossos pecados dos pastores, dos padres, de um líder. Você pode encobrir o seu pecado de quem você quiser, mas de Deus ninguém esconde, porque Deus, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o mais profundo dos nossos corações. E eu creio que nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você através dessa palavra, porque ele tem falado comigo desde cedo, que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Quando eu fui buscar de Deus uma palavra para trazer para esse programa nesta noite, eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, quero dizer para você nesta noite, minha irmã, que nada ficará em oculto aos olhos de Deus, porque ele é onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é onipresente. Ele está aqui, ele está aí, ele conhece a minha vida, ele conhece o meu passado, ele conhece o meu presente e ele conhece o meu futuro. E ele sabe os pensamentos que estão no meu coração. Ele sabe, queridos. Então Davi, ele comete o pecado do adultério, ele comete o pecado da hipocrisia e ele comete o pecado do assassinato. Queridos, um pecado não confessado, ele chama outro pecado. É o que a Bíblia diz, que um abismo chama outro abismo. E, queridos, o pecado confessado é um pecado apagado por Deus. E quando nós confessamos os nossos pecados, nós ficamos livres e não vamos correr o risco de cometer o mesmo pecado, queridos. E Davi, ele comete o pecado. Ele pensa que, então ele pega a mulher de Urias, traz para si e torna sua mulher, achando que estava tudo resolvido. Mas Deus, ele levanta o profeta Natã. E o profeta Natã chega diante de Davi e revela o seu pecado. E a Bíblia diz que Davi, ele rasga suas vestes e vai para a cinza em arrependimento. Mas o próprio Davi, ele escreve no Salmo 32 o que acontecia com ele enquanto ele estava encobrindo o seu pecado, enquanto ele não confessou o seu pecado. E eu creio, querido, que isso acontece também comigo. Isso também acontece com você, porque nós sabemos, querido, nós temos consciência de quando nós cometemos um erro. Mas é melhor tentar esconder o erro do que se arrepender. E o erro vai nos levando cada vez mais a um pecado maior e vai nos aprofundando. Queridos, eu tenho experiência disso. Eu sei de onde foi que Deus me tirou. Eu sei de onde foi que Deus me resgatou. Eu não era um dos piores homens, mas eu também não era um dos melhores. Eu cometia pecados por cima de pecado. Eu amava os prazeres da vida. Mas Deus, ele me resgatou. E eu tive a oportunidade de dizer: Senhor, eu reconheço que errei. Eu reconheço que pequei contra Ti. Perdoa as minhas transgressões. Perdoa os meus pecados. E é justamente isso, querido, que o rei Davi,
Ele relata, se você tem uma Bíblia aí perto de você, abre a tua Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 32. E você vai ver que o Salmo 32 confirma exatamente o que eu estou ministrando para você nesta noite. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, eu não estou aqui falando nada para te condenar, porque eu não posso condenar ninguém. Eu não estou aqui para te julgar, mas eu não posso julgar ninguém, mas eu estou me colocando como um canal de Deus. Como um canal de Deus para que esta palavra possa entrar no seu coração e você possa meditar. Eu não estou dizendo que você está em pecado, mas quem sabe você cometeu algum erro e ainda não se arrependeu, e esse pecado está tendo influência na sua vida, e você não consegue avançar, você não consegue ter paz, você não consegue ter alegria, porque um pecado não confessado, querido, é terrível. Queridos, o câncer, ele come a carne, o câncer, ele corrói a carne do homem, o câncer leva à morte física, mas o pecado é um câncer espiritual. Ei, um pecado, ele não permite que você tenha paz, que você tenha alegria. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas eu quero declarar em nome de Jesus que essa palavra, ela vai entrar no teu coração e ela vai cortar todo o mal, ela vai jogar para fora todo o mal, e você vai reconhecer que você precisa do perdão de Deus. Queridos, você não precisa de perdão de homens, porque homens não têm poder para perdoar. Só quem tem poder para perdoar é Deus, através do sacrifício que Cristo fez na cruz. Eu não sei como está a tua vida, meu irmão, eu não sei como está a tua vida, minha irmã, mas eu sei te dizer uma coisa: hoje o Espírito Santo, ele está se revelando a você, porque ele se revela, queridos. E o salmista Davi começa assim dizendo, no versículo 1, bem-aventurado é aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Ei, Davi, ele começa o Salmo 32 fazendo uma advertência para mim e para você. Como ele diz, como é feliz o homem, porque a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. E ele diz, como é feliz o homem que tem as suas transgressões perdoadas, que tem os seus pecados apagados. E como é que eu tenho o meu pecado apagado, pastor? É quando eu confesso e quando eu peço perdão. No versículo 2 ele diz, como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Queridos, Davi, a alma de Davi estava o pecado da hipocrisia. Quando ele engravida da mulher do homem, ele traz o homem para casa, para que ele vá se deitar. Hipocrisia, fingindo que quer o bem do homem, fingindo que quer a felicidade do seu general, quanto que no seu coração o desejo que tem é que Urias seja enganado. Depois vem o homicídio. Ele manda que bote aquele Urias na frente de batalha mais terrível, e Urias acaba morto. Mas não há pecado que Deus não perdoe, porque foi para isso que ele enviou seu filho para morrer na cruz. Aí Davi, ele começa a fazer uma declaração no versículo número 3, ele diz, enquanto mantive meu pecado inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Queridos, o que foi que eu acabei de falar? Um pecado não confessado impede de nós sermos felizes, impede a nossa alegria. Sabe por que eu digo isso, querido? Porque a nossa felicidade não depende de homens, a nossa felicidade não depende de coisas, a nossa felicidade vem de Deus. Foi isso que ele soprou dentro do homem quando ele criou. Ele soprou o fôlego da vida. Queridos, mas ele diz, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos doíam de dia e de noite. É interessante, queridos, como nós não percebemos que a maior enfermidade do homem, a pior enfermidade de um homem, queridos, não é uma enfermidade física, mas é uma enfermidade espiritual. E o único remédio para curar a enfermidade espiritual é confessar pecado. Ele mesmo diz,
No versículo 4, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e minha força se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Ele diz que a sua alegria tornou em sequidão de estio. Ele não tinha alegria. Ele podia até viver, aparentemente ele estava como ele queria. Ele estava no seu palácio, ele tinha as suas riquezas, ele tinha a mulher a qual ele tinha adulterado. Ele estava livre da condenação do povo. Porque quem queria saber que Davi tinha adulterado? Ninguém viu. Ninguém viu. Mas Deus, ele viu. Porque Deus, ele vê todas as coisas. Aí Davi, ele faz uma declaração tremenda. Ele faz uma declaração fantástica no versículo número 5. Ele diz, confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri a minha culpa. Então declarei, confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Oh, que Deus maravilhoso, que Deus bom, queridos, se não fosse as misericórdias do Senhor por mim, por você, que seria de nós? Nós com as nossas próprias forças, queridos, não temos poder para perdoar os nossos pecados, não temos poder para se livrar da maldição do pecado, mas Jesus, por amor a mim e por amor a você, Ele enviou o seu Filho a esse mundo, Ele enviou o seu Filho a esse mundo com o propósito de nos resgatar, de nos libertar da maldição do pecado. Querido, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Como eu amo esse Deus, como eu amo esse Jesus, como eu amo esse Espírito Santo. Deus, porque olhou para mim e viu que eu não tinha condição de ser redimido pela minha sua força. A Jesus, porque Ele se entregou à morte por mim, para pagar os meus pecados, e ao Espírito Santo, porque Ele é o meu ajudador, Ele é o meu consolador, Ele tem se revelado a mim, mas Ele quer se revelar a você. Querido, eu tenho orado para que o Espírito Santo, Ele ministre no coração de cada um dos espectadores. Como é maravilhoso, queridos. No versículo 6 ele diz, dessa maneira, todos os que têm fé, orem a Ti, enquanto pode ser encontrado. Quando muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Queridos, se você está tendo uma oportunidade de confessar o teu pecado, não perca essa oportunidade. Eu não estou te oferecendo uma religião, eu não estou te oferecendo uma igreja, eu não estou te oferecendo uma crença, porque nada disso, queridos, igreja, religião, crença, pastor, padre, ninguém tem poder para nos libertar do pecado. Queridos, se eu tivesse poder para perdoar pecado, se eu tivesse poder para libertar pessoas, se eu tivesse poder para curar pessoas, querido, a minha família estava em primeiro lugar. Mas eu me entrego nas mãos de Deus para ser canal dele, para que através da minha voz, pessoas sejam alcançadas, pessoas recebam a palavra e se deixem ser ministrado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele ministra na tua vida, queridos, eu te digo com toda convicção, a tua vida não mais será a mesma. Eu queria nesta noite fazer algo que onde você estiver, você, mais uma vez eu te digo, você não é obrigado a nada, você só faz se você quiser. Mas se você ouviu essa palavra e você entende que é pecador, porque eu também sou, querido, todos os dias eu preciso pedir perdão a Deus pelos meus pecados, porque todo dia nós pecamos. Eu seria um hipócrita em usar esse meio aqui de comunicação para dizer para você que eu não tenho pecado. Querido, isso é hipocrisia. Eu peco. Agora, eu procuro todos os dias fazer as coisas conforme a palavra de Deus. Mas eu tenho defeito, eu sou humano, mas todos os dias
Antes de eu dormir, eu digo, Senhor, perdoa os meus pecados de hoje. Se eu cometi algo que feriu a tua santidade, me perdoa. Queridos, eu quero te dar um conselho nessa noite, antes de eu orar por você. A primeira pessoa que você converse antes de você se levantar da sua cama, a primeira pessoa que você converse antes de qualquer outra pessoa, antes de você conversar com seu marido, antes de você conversar com a sua esposa, antes de você conversar com seu filho, com qualquer pessoa, conversa com Deus. Entrega, consagra o teu dia ao Senhor e diz para Ele, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. Abençoa o meu dia, abençoa o dia da minha família. Eu quero ser guiado por Ti. Faça isso. E você vai ver como o teu dia vai ser diferente. E a última pessoa com quem você deve conversar quando você for dormir. Antes de você se deitar, você abençoa os filhos, conversa com o marido, conversa com quem você quiser, abençoa. Mas que a última pessoa seja Deus. Antes de você dormir, você diga, Pai, muito obrigado por esse dia. Perdoa as minhas transgressões, perdoa os meus pecados de olhar, meus pecados de ouvir, meus pecados de falar. Porque nós pecamos todo dia, querido. E na hora que nós fazemos isso, queridos, Ele perdoa. Aí você diz, Senhor, em nome de Jesus, me dê uma noite de sono tranquilo, não somente a mim, mas a toda a minha família. E você vai ver como as tuas noites não vai ser noites perturbadas. As tuas noites vai ser noite de sonos tranquilos. Querido, eu te falo isso por experiência própria. Amém, querido? Então eu quero nessa noite, se você ouviu essa palavra e você entendeu que tem falhado com Deus, que tem pecado contra Deus, que eu também tenho feito isso, querido. Eu queria orar com você e eu queria que, se possível, você repetisse comigo aí onde você estiver. Eu não estou te chamando para mudar de religião, não. Eu não estou te chamando para mudar de igreja, não. Mas eu estou te chamando para abrir a tua boca. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode confirmar isso na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 9 e 10, diz que a palavra está no meu coração. Mas com a boca eu confesso, porque no coração eu creio para a remissão e com a língua eu confesso para a salvação. Então eu te peço nessa noite, onde você estiver, se você assim desejar, coloca a mão no teu coração e repete comigo assim, Senhor Deus, eu ouvi a palavra que foi ministrada pelo pastor Edson, mas eu entendo que essa palavra veio do trono de Deus para mim. Eu reconheço, Deus, que eu tenho pecado contra Ti. E nesta noite, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu te peço, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E eu te convido, Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha casa e faz morada para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Agora eu quero orar por você, pela sua família, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando tremendamente a sua vida. Eu creio que Deus, Ele nesta noite, Ele está restaurando família, Ele está restaurando casamento, Ele está restaurando relacionamento entre pais e filhos. Eu creio nisso, queridos. Eu creio. Por isso, nessa vez, eu quero orar, eu mesmo, por você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem me dado permissão, porque se não for pela tua permissão, nada disso estaria acontecendo. Mas eu te agradeço, meu Pai, por cada vida que tem aberto, meu Pai, permitido que através dessas imagens, através dessa rede social, eu possa entrar dentro do seu lar para trazer uma palavra de conforto. E eu quero declarar nesta noite, meu Pai, se há alguém enfermo dentro dessas famílias que está nos acompanhando, eu quero declarar cura em nome de Jesus.
Se há alguém, meu Pai, aprisionado pelo vício, seja qual for, que seja liberto pelo poder da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar bênção sem medida sobre essas vidas, Senhor. Eu quero declarar a paz dentro dos lares. Eu quero declarar união, meu Pai, entre as famílias, Senhor, porque a família é a menina dos teus olhos. Pai, eu te agradeço por cada família, Senhor, que tem reservado esse tempo para ouvir a tua palavra. Eu quero abençoar, meu Pai, nesta noite, a casa da Leveni. Eu quero abençoar a casa da Caliane Silva. Eu quero abençoar a casa da Elita, a casa da Ana Magalhães, a casa do Gildo, a casa da Paulinha Félix, a casa dos meus filhos, a Merilene, o Dax, o Jades, a casa da Slime, lá em Ananindeua. Eu quero abençoar a casa dos meus irmãos, a casa das minhas irmãs, onde houver uma família agora, meu Pai, assistindo esse programa, que as tuas bênçãos recaia sobre eles e que todo mal seja dissipado para o louvor da tua glória. E como ministro da tua palavra, eu declaro em nome de Jesus que todos terão uma noite de sono tranquila para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Na quarta-feira nós estaremos de volta neste mesmo horário. Mais uma vez eu quero deixar aqui o endereço da nossa igreja para você que mora aqui em Mossoró e assim desejar nos fazer uma visita. Os nossos cultos é às terça-feira, amanhã, a partir das 19h30, aos domingos, às 19 horas também. Deus tem uma palavra sempre para te dar, tem uma palavra sempre para você. Não é a palavra do pastor, mas é a voz do pastor tomada pelo Espírito Santo para abençoar a sua vida. E eu preciso também das orações de vocês. Não é porque eu sou pastor, querido, que eu não preciso das orações. Eu preciso das orações de cada um de vocês. A minha família precisa, a minha esposa precisa, a minha filha que mora aqui, a Vitória, precisa, os meus filhos em Fortaleza, a minha filha André, precisam das vossas orações. As orações de vocês têm nos ajudado a manter esse programa. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe e até quarta-feira, se assim Deus o permitir, em nome de Jesus.